Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Fernanda. Eu sou a Indara. E nós duas somos fundadoras da Alta. A Alta é uma plataforma que conecta o profissional da saúde ao paciente, especialmente em âmbito domiciliar. Um dos nossos principais beneficiários, né, dos nossos principais pacientes, a gente acredita que será o idoso, ou seja, na verdade, a pessoa 60 mais. A gente não pode mais falar isso, né? Agora 60 mais. E hoje, né, pra gente falar um pouquinho sobre esse cuidado nessa fase especial da vida, a gente trouxe a doutora Juliana, que é uma amiga, fisioterapeuta, gerontóloga, e a gente tá muito feliz de receber você aqui, Juliana. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você, Juliana. Quem é você, Juliana? Bom, primeiro, queria agradecer pelo convite, por estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, né, de gerontologia, que é uma palavra tão estranha de todo mundo, né? Bom, eu sou Juliana, nasci em Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, mas eu moro aqui em Brasília já tem 20 anos. Eu vim pra cá na virada de 2001 para 2002. Você já é candanga. Já é Calanga do Cerrado. Olha, quando eu vou pra lá, o pessoal fala que eu não tenho nem mais sotaque, né? Então eu já perdi. Candanga já. Pois é. E aí eu cheguei aqui em Brasília, meninas, e já fui trabalhar com pessoas idosas. Então, eu sempre falo que não fui eu que busquei a gerontologia me encontrou. Eu vim para Brasília para fazer uma especialização em fisioterapia neurofuncional. Na época, né, gente, há 20 anos atrás, não era tão fácil da gente encontrar as especializações que a gente gostaria de fazer. Aqui em Brasília tinha, na UNB, eu vim. E aí eu precisava de um orientador para o meu trabalho de conclusão. E o meu orientador foi justamente o Dr. Renato Maia Guimarães, um grande geriatra, né? Que infelizmente já nos deixou, já foi lá para o andar de cima, mas deixou um legado importantíssimo. Né? E muitos alunos que viraram amigos, viraram fãs, enfim, eu falo até seguidores, porque ele nos ensinou muita coisa, sobretudo sobre o conceito da gerontologia, né? Conta um pouquinho pra gente. Que é a ciência que estuda a pessoa, o envelhecimento e a pessoa idosa e a velhice do ponto de vista físico e psicossocial. Ai, que legal. E é uma pauta super em alta, né? A gente vivendo esse momento de transição demográfica no Brasil e com o aumento da população 60 a mais. E uma dúvida muito frequente que a gente vê nas pessoas é: quem são os profissionais gerontólogos? É um médico? É só uma categoria de profissional? São vários profissionais? Então, Fernanda, essa pergunta é super importante, porque hoje em dia nós temos uma variabilidade grande de profissionais trabalhando na área de gerontologia e, inclusive, dentro dessa área existem, não são exatamente subespecialidades, mas são profissionais atuando de maneiras diferentes, né? Então, a gente tem as ciências da saúde envolvidas com os cuidados de saúde, com a dimensão psicológica, biológica, né? Temos os profissionais da área, das áreas de ciências humanas, lidando com a parte de sociologia, antropologia, a compreensão do processo amplo de envelhecimento. E dentro dessa parte nós também temos já advogados se especializando na área. Bem amplo, né? Bem amplo isso. Temos arquitetos, né? Uau. Eu, inclusive, trabalho com ergonomia, que é a adaptação de ambientes para pessoas idosas, e tenho parceiros que atuam comigo nessa área, que são arquitetos, designers de interiores, né? Então, é uma série grande aí de profissionais envolvidos com o cuidado das pessoas idosas, que é um público que aumenta cada vez mais, né? Sim, a gente está à beira da inversão da pirâmide populacional, então nós realmente precisamos criar cidades, sociedades e corações amigos das pessoas idosas, eu sempre falo isso. Muito interessante, viu, Ju, saber isso, porque é uma especialidade que traz cuidados integrais à pessoa idosa, né? E pode atender, assim, a pessoa e a família, então, de uma forma muito ampla, né?
Exatamente isso, é uma visão ampla, né? Então, assim, não é simplesmente a saúde, né? Isso. Então, assim, você envolve todo um cuidado social, domiciliar, né? De arquitetura e, inclusive, a saúde também. Inclusão e informação, né? Exatamente. Inclusão das pessoas na tecnologia, no mundo moderno, né? Social. Parabéns. Legal. Obrigada. E pegando esse gancho, né, que você trabalha bastante, que é o seu trabalho principal, né, que é trabalhar com a ergonomia do idoso, conta pra gente, assim, o que é trabalhar com isso, como que é a área de atuação, conta um pouquinho pra gente, explica pra gente. Bom, acho que eu posso contar para vocês como surgiu a ideia de trabalhar com ergonomia doméstica. Ótimo. Porque é uma coisa super nova, eu não vejo muita gente falar sobre isso. Mas a ergonomia doméstica, ela surgiu de uma necessidade minha enquanto profissional atuante no mercado de saúde domiciliar. De fisioterapia. Então, isso. Então, eu trabalho já há 2 décadas com atenção domiciliar de pessoas idosas. Eu sempre atendi em fisioterapia domiciliar, eu gosto bastante. Eu acho que tem uma vantagem do atendimento domiciliar para as pessoas idosas que é importantíssimo da gente falar, que é você estar com a pessoa no ambiente onde ela vai realizar as tarefas do dia a dia. Como o foco da reabilitação das pessoas idosas é a independência funcional e a autonomia, muitas vezes fica insuficiente você treinar essa pessoa dentro da fisioterapia, da terapia ocupacional, por exemplo, que são as minhas frentes de trabalho, no caso, fora do domicílio. Porque muitos dos pacientes que procuram a reabilitação já têm algum comprometimento em domicílio. Então, eu preciso fazer o treinamento onde ele utiliza, né? Onde ele vai manusear o dia a dia dele, onde estão os cuidadores sociais, familiares, né? Onde é o contexto dele ali. E assim, aí uma dúvida aqui que surgiu, essa avaliação, ela é do paciente ou ela envolve todo o contexto que ela está? Então, como a Fernanda falou, existe um treinamento dos cuidadores sociais, né, das pessoas que estão envolvidas, uma orientação para essas pessoas de como lidar? Sem dúvida. Bom, a ergonomia surgiu porque eu ia em domicílio atender os meus pacientes domiciliares. E aí eu comecei a observar ao longo dos anos com a minha experiência, com os estudos que eu fui desenvolvendo, né, publicando artigos, fazendo pesquisa, enfim, que eu não tinha uma chance tão grande de resultado no processo de reabilitação se eu não envolvesse todo mundo que cercava a pessoa idosa, até pelo próprio conceito da gerontologia, né? Então, indo até a casa do paciente, a gente consegue ver como é a funcionalidade dele dentro dos ambientes que ele utiliza e como é a organização da rotina doméstica. Isso. Então, eu comecei a sentir necessidade de fazer intervenções nesse ambiente onde o idoso vivia e realizava os trabalhos dele, porque, na verdade, o conceito de ergonomia vem da ciência que relaciona o corpo humano com a tarefa que ele tem para executar. Das mais básicas possíveis, né? Exatamente. É excelente isso que você está falando, porque o meu pai é idoso, tem 80 anos, e ele é uma pessoa super ativa. Mas, assim, com o passar do tempo, a gente consegue perceber que vão surgindo algumas questões. E que, assim, às vezes a gente fica meio perdido, assim, nesse tempo sobre adaptação. Normalmente você espera acontecer alguma coisa para perceber que aquele ambiente talvez não esteja tão seguro para aquela pessoa, né? Eles passaram por uma mudança de casa durante a pandemia e nós fomos para uma casa mais adaptada, vamos dizer assim, porque meus 2 pais são idosos, mas meu pai é mais. E hoje a gente vê as diferenças. Então, na casa que a gente morava, meu pai chegou a sofrer uma queda, graças a Deus ficou tudo bem, mas assim, é muito sutil, né, Ju? No dia a dia, a família e o próprio paciente entenderem e perceberem essas mudanças, a baixa da acuidade visual, algumas questões que vão acontecendo, é tudo muito sutil, né? Perfeito, Fernando. O envelhecimento ele vai acontecendo lentamente e muitas vezes o próprio idoso não percebe os déficits que ele já possui, né? E às vezes quando ele percebe, ele também tem dificuldade de aceitar.
né? Então, eu sempre falo que o mais importante é a gente fazer de psicoeducação, é a gente divulgar informações para a comunidade acerca do envelhecimento. Porque só assim a gente vai conseguir fazer promoção de saúde. Exatamente. Porque se a pessoa não entende o que vai acontecer, se a pessoa não entende o que vai acontecer com ela ou com seu familiar no processo de envelhecimento, ela não vai ficar atenta às ocorrências, ela não vai perceber, né? E ela não vai pensar em já começar a melhorar o ambiente doméstico, começar a organizar as coisas para uma situação possível de um evento de dependência temporário ou permanente, ou mesmo o risco de acidentes domésticos, né? Então, a gente vê, por exemplo, as mulheres idosas que gostam de cozinhar, muitas, né? Cozinhando naquelas cozinhas completamente inadaptadas, né? Onde tem prato, panela, utensílios domésticos guardados em prateleiras altas, onde ela tem que abaixar muito para pegar os talheres, os pratos, porque eles estão guardados numa prateleira muito baixa. É um ambiente molhado, então elas caem na cozinha, né? A cozinha é uma das áreas domiciliares onde a gente mais tem índice de quedas em idosos, né? E é interessante, você vai falando que a gente vai visualizando a nossa avó, a nossa família, né? Você foi descrevendo e eu tava vendo aqui a minha avó, assim. Mas, e tem algum trabalho que a gente pode fazer para prevenção, assim, não só para já quando acontece, como a Fernanda falou, sabe? Em que momento que a gente pode fazer esse trabalho de prevenção? Tem alguma idade específica? Tem algum sinal que nos fala assim, tá na hora? O que você pode nos orientar? Na verdade, o conceito de desenho universal está crescendo muito. O que é desenho universal? É você conceber ambientes que atendam a todas as idades. Então, se a gente for olhar os ambientes domésticos mais modernos, as casas hoje em dia, elas são mais práticas, já não tem mais tanto degraus, são mais abertas, a gente prioriza a luz natural. Mas se a gente for olhar os ambientes mais antigos, as casas mais antigas, tem mais degrau, não tem rampa, não tem, às vezes, um corrimão na escada. Quantas casas aqui em Brasília que eu atendo, que eu chego na casa, a casa é linda, foi construída dentro da proposta de arquitetura de Brasília, mas aí tem um idoso de 80 anos subindo e descendo uma escada circular que não tem corrimão. Eu morro de medo dessa escada, eu fico imaginando um idoso, porque assim, eu subo, quando eu tenho uma escada em espiral, sem corrimão, ainda que tenha o degrau vazado, meu Jesus amado, eu já penso assim, eu vou tirar o sapato, eu vou descalça, porque eu tenho medo de cair. Imagina um idoso, né? Realmente eu fico também assustada, né, com certos e é bem desafios. Característico, né, dessa época de arquitetura de Brasília. Isso que você falou, teve uma época que todos os projetos tinham aquelas salas que eram um buraco no meio da sala, assim, você tem que descer uma escadinha porque a sala fica num nível mais baixo, né? Então, em teoria, gente, não há uma idade para a gente adaptar os ambientes, né? Em teoria, nós deveríamos já, enquanto sociedade já ciente do envelhecimento populacional, estarmos criando ambientes que atendessem todos os momentos de vida, desde a infância até a velhice. Mas não é a realidade. Então, atualmente, a maioria do público que a gente atende, infelizmente, são idosos que já sofreram algum acidente. Ou que tem um parente ou um amigo que já caiu ou já se queimou na cozinha ou já aconteceu alguma coisa e aí chama para fazer as adaptações ambientais porque tá com medo, né? Porque fratura, por exemplo, é uma coisa comum e muito grave nas pessoas idosas após queda. Então, muitas vezes a pessoa perde a capacidade de ser independente depois de uma fratura. E assim, as pessoas, eu vejo assim no dia a dia, elas não percebem a gravidade do que é uma fratura no idoso, né? Então, assim, além de ser uma urgência, né? Uma emergência barra urgência médica, por risco de morte iminente, ela pode causar sequelas muito graves. Então, assim, idosos que às vezes não conseguem mais deambular, não conseguem mais, não conseguem mais
movimentar. São incapacitantes. Né? São incapacitantes, vezes, né? Exatamente. Então, assim, se as pessoas tivessem esse cuidado, às vezes, no início, né, a gente poderia evitar. E a fratura do idoso, né, a fratura de colo de fêmur, que é uma das mais comuns, ela tá no rol das principais causas de incapacidade e de morte também no idoso. Então, assim, a gente tem que começar a se preocupar com isso, né? Como a Fernanda mesmo falou, como a Juliana falou, a gente está à beira da inversão da pirâmide etária, né? Então, assim, tá na hora da gente se cuidar. Mais do que na passou hora, na né? Pois é, mas essa questão da fratura é gravíssima. Realmente, a pessoa muitas vezes perde a independência funcional e autonomia para o resto da vida, depois de uma hospitalização prolongada, uma cirurgia, enfim, né? Mas a maioria das pessoas pensa só na queda como um problema doméstico, né? E as pessoas muitas vezes vão lá na Leroy Merlin, compram as barras de apoio, colocam no banheiro e acham que isso Resolveu, é suficiente. Né? Pronto. Ai, Tá bom? E o que precisa mais? Conta pra gente. Que problemas que a gente pode ter além da queda? Olha, um dos principais problemas que a gente tem com os idosos em domicílio é que eles vão mesmo deixando de fazer as coisas. Porque começa a ficar difícil. Então, por exemplo, se ele tem um talher, a gaveta de talheres dele é a última lá na cozinha, ele tem que baixar, abrir a gaveta, depois ele tem que levantar. Isso exige dele uma força muscular maior de membros inferiores, né? Exige um equilíbrio, enfim, começa a ficar mais difícil. O que ele vai fazer? Vai começar a pedir para alguém pegar o talher para ele. Entendi. Se o prato está guardado numa prateleira que é de difícil acesso, ele vai começar a pedir para alguém pegar. Se ele não está mais conseguindo preparar a comida porque a panela é muito pesada, ele começa a delegar as coisas. Daqui a pouco ele não levanta do sofá para pegar o controle remoto, para pegar um copo d'água, aí ele desidrata. Então, a ergonomia doméstica, ela é muito importante na questão de preservação da independência funcional da pessoa idosa. Porque se a gente organizar o ambiente, ele vai ficar fácil para ele circular e executar as tarefas. E ele se sente seguro, né, Ju, de Exatamente. executar aquelas tarefas com mais tranquilidade. E pegando esse gancho aí que você falou sobre ele começar a pedir ajuda, uma dúvida que a gente vê também muito grande das famílias existe um momento ideal assim para chamar uma ajuda fixa ou alternada, um momento assim de colocar um cuidador dentro de casa, uma pessoa, né, no caso da família, não poder exercer esse papel. Essa pergunta é bem importante, Fernanda, porque a gente também, hoje em dia, nós temos as mulheres, que eram as principais cuidadoras dos idosos, né, no mercado de trabalho até uma idade mais avançada. Então, todos nós vamos trabalhar muito provavelmente para além dos nossos 60 anos. Pois é. Vamos e trabalhar. quem que vai cuidar desses idosos, né? Quem que olha por esses idosos? Então, a gente tem uma geração de idosos agora, que as famílias até me falam assim, nossa, mas meus pais são tão teimosos. Na verdade, eles não são teimosos, eles não entendem isso. Eles não conseguem compreender que o mercado de trabalho mudou, que as suas filhas tiveram filhos mais tarde, então muitas, hoje em dia, por volta de 50 anos, ainda são mães de crianças e estão já tomando conta dos pais que têm 75, 70 e poucos anos, talvez até 80, né? Então, essas mudanças sociais todas, elas influenciaram muito no sistema de cuidado. E a gente começou a precisar muito mais dos cuidadores formais, né? E aí a gente precisa avaliar, dentro da condição de cada idoso, quando colocar esse cuidador e como a gente vai explicar para essa pessoa idosa que ela não pode mais ficar sozinha, que ela precisa de uma supervisão. A maioria deles não aceita tão facilmente assim. Visto nossos casos familiares, nós temos esses casos nós familiares. Todas, né? Eu também tenho. Mas a gente tenta, a gente continua na luta.
Porque realmente é muito difícil. Então, eu acho que a informação, essa socialização da informação, e hoje, tanto as famílias quanto os próprios idosos, eles estão aí na rede social, tá todo mundo aí junto. Então, assim, a gente tem que socializar essas informações mesmo. Não tem nada de errado, né, em assim, contratar um cuidador, como você falou, um cuidador formal. Né? Exatamente, não tem nada de errado com isso. A sociedade está mudando, está se transformando. Tudo indica que a gente vai longe, cada geração que passa vai chegando mais longe, com mais qualidade de vida. Então, realmente, a gente tem que se abrir a essa transformação, né? E se preparar. A sociedade nossa não se preparou com uma certa antecedência, né? Mas eu vejo que a gente está correndo atrás do prejuízo dia após dia, né? Está se tornando uma pauta muito relevante. A gente está no caminho aí de tentar construir uma sociedade mais ciente do próprio envelhecimento, né? Para buscar envelhecer melhor. Mas essa geração de idosos agora, eu acompanhei, né, durante esses últimos 20 anos, trabalhando com gerontologia, o quanto que o público se modificou. Legal. Então, quando eu cheguei em Brasília, por exemplo, os meus pacientes da fisioterapia, a maioria tinha 70 e pouquinho, 70 e poucos, e aí assim, ia até 78, 80, vez por outra eu atendia um grupo de pacientes com mais de 80, mas os pacientes faleciam com 85, com 86, agora... nós profissionais da geriatria e gerontologia, os geriatras são os médicos e os gerontólogos são os não médicos que trabalham com envelhecimento. Vale a pena a gente esclarecer isso. Hoje em dia nós temos um público de centenários que é bem grande. Né? E com um grau de independência impressionante. Né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse público vivendo mais e em condições melhores, é um público que não se preparou psicologicamente e fisicamente para envelhecer. Então, por exemplo, muitas das doenças que eles apresentam hoje poderiam ter sido prevenidas, que é algo que nós, que somos as novas gerações, né, devemos prevenir na gente. E aí a gente tem esse acúmulo aí de comorbidades. E muitas vezes o idoso ele fica nesse limbo entre a semidependência e a independência, e aí a gente precisa convencê-lo de que ele precisa de um cuidador. E aí ele não aceita, ele acha que ainda dá conta sozinho, muitas vezes até sofreu um acidente. Né? O profissional pode ajudar, né, inclusive nesse processo de conversa, de orientação, de aconselhamento com o próprio idoso, né, a família, mitigar um pouco essa resistência, trazendo a informação mesmo. E assim, uma outra coisa assim, que eu acho que é bem importante falar também, que é uma companhia, né, pro idoso, né, porque como você falou, a nossa geração, hoje em dia, a gente está trabalhando fora cada vez mais períodos, então assim, a gente está com dificuldade, às vezes, de ficar em tempo integral, né? Para sair dos nossos empregos, porque se eu sair do meu emprego, eu não consigo sustentá-los, né? Sustentar a família. Então, assim, a gente precisa trabalhar. E acaba que a gente vê que os nossos pais, né? Eu tenho meu sogro tem 83 anos e mora sozinho, né? Eu tento trazer ele pra minha casa, sogro, tô te esperando lá em casa, tento trazer, mas ele não vem. E assim, a gente fica preocupado, né? Porque além da questão do cuidado físico, é uma solitude, né? Então, assim, eu acho que uma das funções do cuidador também é isso, né? É a parte social, né? Às vezes acompanhar num passeio, fazer um passeio externo, né? Sair de casa, enfim. Que às vezes a gente, né, fica com dificuldade de tempo para fazer isso, né? Não deveria ser assim, mas a gente tem. Você sabe que tem uma síndrome nova, né? Nós temos as síndromes geriátricas, né? Que são aquele grupo de agravos de saúde que a gente não consegue determinar exatamente a causa, que muitas vezes não tem várias causas, né? E aí a gente tem tontura, insuficiência cognitiva, uma série de síndromes. E hoje em dia nós temos uma síndrome nova que chama insuficiência familiar.
Olha né? aí, Então, olha isso que aí. você comentou, Eu acho que é bem frequente essa síndrome, sofrendo viu? Com a dela. vida moderna. isso que você comentou, Indara, fala justamente sobre isso, insuficiência familiar. Uhum. Porque é isso, Interessante. gente, as famílias estão fora de casa e os idosos estão sozinhos em casa. Então, nós precisamos, inclusive, treinar as cuidadoras a serem boas companhias para esses idosos e treinar os idosos a aceitar essa companhia. Porque senão eles realmente ficam muito tempo em casa, isolados, deixando de fazer atividades que eles poderiam estar fazendo na rua, se tivesse alguém para dirigir para eles ou para acompanhá-los, ajudar a pegar um Uber, enfim, né? Ai, que legal. Então, isso é muito importante também. Né? A gente está, inclusive, agora com essa transição aí de público para um público mais idoso, pensando que tem uma outra profissão surgindo no mercado, que é a acompanhante, né? Uma pessoa para acompanhar o idoso, que não é propriamente uma cuidadora, porque às vezes é um idoso que está bem, que não está ainda dependente de cuidados de fralda, de ajuda para banho, mas que está sozinho, que precisa de alguém para acompanhá-lo no shopping, para ir a uma mercado. consulta médica, fazer supermercado. Coisas Gente, básicas. às vezes fazer uma leitura, né? Tem aquele idoso que gosta de ler e não consegue mais jogar um jogo. Meu pai adora jogo de tabuleiro, dominó, dama. E a gente não consegue estar lá no dia a dia, né? Então, assim, é interessante isso. Muito legal. Pois é uma nova profissão aí, né? Porque até muitas então a gente oportunidades. tinha esse extremo, o idoso que era independente e o idoso que precisava de muito cuidado. E aí a gente precisava de um cuidador para operacional mesmo, banho, fralda, atividades da vida diária, alimentação. E hoje a gente tem esse outro público que está Outras vivendo muito e demandas, precisa de né? companhia. Então, as demandas também estão Estão mudando. mudando. E são todas associadas à atenção domiciliar. Então, eu sou uma pessoa que acredita demais na atenção domiciliar, né? Porque é lá que as coisas acontecem e é lá que a gente precisa modificar para poder interferir na qualidade de vida da pessoa idosa. E levar mais conforto, né? Porque, tudo bem, trabalhamos em hospital, nós somos acostumadas, mas não é um ambiente agradável, acolhedor, né? Não é. Então, assim, quando a gente leva para o ambiente domiciliar, o resultado é outro. Né? Sem dúvida. A gente sabe disso na prática, a gente vê isso, tanto como profissional como familiar, né? Como paciente, a gente vê um resultado, assim, infinitamente melhor nestes casos, né? A aderência do paciente, a aderência da família, justamente, porque contextualizar a pessoa ali, no meio que ela está inserida, e para além de tudo, igual você falou, um olhar mais integral, quais são as crenças desse paciente, quais são, o que ele gosta, o que ele não gosta, isso faz toda a diferença, né? Principalmente no idoso, para ele aderir a um tratamento ou não. Você Sem tocou dúvida. assim, na menina dos nossos olhos, que é o cuidado da porque eu domiciliar. super acredito na alta, super acredito na empresa, na proposta, Ai, porque eu obrigada, sei que Ju. tem esse público que precisa demais da alta. E a gente tem essa proposta de levar esse conforto, esse cuidado para esse paciente. Nós queremos, para além de todas as coisas, entregar valor a essas famílias, a essas pessoas. Então, assim, a gente acredita realmente que atender a pessoa no conforto da sua casa é um ganho de valor muito grande. E, assim, a gente só tem a te agradecer. Foi brilhante a sua Obrigada. presença aqui. A doutora Juliana é uma profissional alta que vai estar atendendo conosco, vai poder avaliar as questões de ergonomia, no conforto do lar, de cada família que esteja precisando. E, assim, sua atuação é brilhante. A gente, assim, te agradece demais. Muita admiração pelo seu trabalho, que assim, é importantíssimo, e a gente quer levar todas as informações assim para mais pessoas, para entender a importância desse tipo de avaliação e de cuidado. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço. Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada, né? Eu sou apaixonada pelo cuidado das pessoas idosas.
ao longo da minha vida profissional toda, eu fui me especializando cada vez mais para eu poder atender o máximo de dificuldades que eu consiga identificar e sanar nessas famílias que têm as pessoas idosas, porque é um contexto aí muito grande que a gente precisa interferir. Com certeza. Então, como profissionais, a gente precisa tentar descobrir formas de interferir nesse contexto de maneira efetiva para ter a preservação da independência funcional e autonomia. Certamente, a gente precisa investir nisso, né? Exatamente. Ju, muito obrigada. Espero receber você aqui de novo, porque esse assunto é inesgotável. Então, com certeza teremos doutora Juliana Gai novamente aqui com a gente. Pode ter certeza. Obrigada, Ju. Obrigada, meninas. Obrigada.